Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. Hoje é um dia muito especial aqui no canal porque a gente vai começar uma série de vídeos sobre uma matéria que vocês pediram muito, que é análise de sinais e sistemas. Essa matéria foi muito desafiadora para mim na faculdade, então eu fico muito feliz de poder ensinar ela aqui para vocês um pouquinho. E a gente vai começar com uma revisão matemática, tá bom? Sobre fórmula de Euler, para aí depois a gente ir para a matéria em si. Então antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar essa aula fazendo uma revisão de números complexos e aí depois a gente fala da fórmula de Euler em si, tá bom? O que são números complexos? São números que têm o formato z igual a mais b vezes j. No caso, o z é a denotação do número complexo, a e b são números reais quaisquer e o j ele é a representação da raiz quadrada de menos 1. No caso, é esse j aqui que vai fazer nosso número ser complexo, a gente já vê por quê. Então, o número complexo ele tem a característica de ter duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. No caso, a parte real é o número a, porque ele é um número real qualquer, 1, 2, 3, 3,7, enfim, é um número que existe. E o b vezes j é a nossa parte imaginária. Por quê? Porque j é a representação da raiz quadrada de menos 1, a gente sabe que isso não existe, porque raiz quadrada de número negativo não existe, né, gente? Então, embora o b seja um número real também, b vezes j não é um número imaginário. Então, b, por exemplo, se b for 3, 3 é um número real, mas 3 vezes raiz quadrada de menos 1 não é. Então, aqui a gente tem a parte imaginária do nosso número complexo. A gente encontra muito de número complexo quando a gente está resolvendo a equação do segundo grau e o nosso delta dá negativo. Por exemplo, se você está lá resolvendo e o delta deu menos 25. Na hora que você for encontrar o x1 e o x2, você vai se deparar com alguma coisa assim, raiz quadrada de menos 25. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 vezes menos 1, certo? Como a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, isso aqui é raiz de 25 vezes raiz de menos 1. No caso, raiz de 25, a gente sabe que é 5. Raiz de menos 1 é o que a gente chama de j. Então, a raiz quadrada de menos 25 é 5j, porque 5j ao quadrado é menos 25. Isso aqui é um número complexo, onde a parte real é 0 e a parte imaginária é o 5j, certo, gente? Gente, quando a gente tem um número complexo, a gente pode tirar algumas informações dele, como, por exemplo, o módulo ou um argumento θ, que é um ângulo que a gente já vai ver o que ele é, tá bom? Como que a gente acha essas informações do módulo e esse argumento θ? O módulo a gente vai calcular assim. O módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, beleza? E o θ, como que a gente encontra? O θ ele satisfaz as seguintes relações, que seno de θ é igual a b sobre módulo de z e o cosseno de θ ele vai ser a sobre o módulo de z. E a tangente de θ? A gente sabe que tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de θ vai ser b dividido por a. Agora, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, lembrando um pouquinho de círculo trigonométrico, que é até importante a gente revisar um pouco. Quando a gente tem o a positivo e o b positivo no nosso número complexo, ou seja, quando é tudo positivo aqui, a gente vai ter o seno positivo e o cosseno também positivo. Em qual quadrante do círculo trigonométrico isso acontece, o seno e o cosseno positivos? No primeiro quadrante, certo? Então, se no seu número complexo o a e o b forem positivos, pode ter certeza que o seu θ vai estar no primeiro quadrante. Ele vai ser algum ângulo entre 0 e π sobre 2, tá bom? Agora, e se o a for positivo e o b for negativo? Aí a gente tem o cosseno positivo e o seno negativo. Quando que o cosseno é positivo e o seno negativo, gente? No quarto quadrante, certo? Então, se o seu a aqui for positivo e o b tiver um sinal de menos do que antes, o seu ângulo vai estar no quarto quadrante, vai ser algum ângulo entre 3π sobre 2 e 2π. Agora, e se o a for negativo e o b for positivo? Onde é que o cosseno é negativo e o seno é positivo, gente? No segundo quadrante, certo? Então, se o seu a for negativo e o b positivo, o seu ângulo vai estar entre π sobre 2 e π. E por último, quando a e b são negativos. Ou seja, o seno e o cosseno são negativos. Isso acontece em qual quadrante? No terceiro quadrante. Então, se a e b forem negativos aqui no seu número complexo, você vai ter um ângulo no terceiro quadrante, ou seja, entre π e 3π sobre 2, certo?
Agora vamos ver um exemplo de como que a gente usa isso de módulo, esse teto, o que é exatamente essa coisa. Suponhamos esse número complexo aqui, 3 mais raiz de 3 vezes j. Bom, a gente sabe que o 3 é a parte dos reais, raiz de 3 é a parte dos imaginários. Vamos achar o módulo desse número complexo. Módulo de z é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser 3 ao quadrado, que é 9, mais raiz de 3 ao quadrado, que no caso é o próprio 3. Então, o módulo desse número complexo é raiz de 12, tá bom? Agora, vamos encontrar nosso θ. A gente sabe que tangente de θ vai ser b dividido por a. Então, raiz de 3 dividido por 3. Então, o θ ele vai ser arco tangente de raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o θ é o arco, o ângulo, que a tangente desse ângulo é raiz de 3 sobre 3. Qual é esse ângulo, gente? Bom, a gente tem duas opções. Ou a gente tem 30 graus, que é o ângulo que está no primeiro quadrante, ou a gente tem 210 graus, que é o ângulo que está no terceiro quadrante. Esses ângulos, embora eles estejam em quadrantes diferentes, a tangente deles é a mesma, gente. E agora, como que a gente faz para saber de qual deles a gente está falando? Bom, a gente viu aqui que quando A e B são positivos, como é o nosso caso aqui, o 3 e o raiz de 3 são positivos, a gente está falando de um ângulo do primeiro quadrante. Então, qual é o nosso ângulo θ certo aqui, gente? No caso, o θ aqui é 30 graus, que é equivalente a π dividido por 6 radianos. Agora, onde que a gente usa essas informações de módulo, de θ? Como que a gente usa isso, gente? Vou apresentar para vocês o plano de Argand-Gauss, que é um plano cartesiano normal, igual a gente faz lá com x e y. Só que aqui, ao invés de x e y, a gente usa o eixo horizontal como o eixo dos números reais e o eixo vertical é o eixo dos números imaginários. Então, vamos supor esse número complexo aqui. A parte real dele é 3. Então, a gente vai marcar o 3 aqui no eixo dos reais. E a parte imaginária dele é raiz de 3. Aí, a gente marca raiz de 3 aqui no eixo dos imaginários. Aí, a gente vai marcar o ponto aqui, que tem coordenadas 3, raiz de 3. E a gente vai fazer uma reta ligando a origem aqui até esse ponto. O que é essa reta exatamente? Ela é uma reta cujo módulo dela vale raiz de 12, ou seja, vale o módulo do nosso número complexo, e o ângulo dela com o eixo dos reais vale o nosso θ, ou seja, π sobre 6. Então, essa é a relação do módulo do número complexo e do argumento θ dele. Quando a gente coloca esse número complexo no plano de Argand-Gauss, ou seja, quando a gente coloca as coordenadas dele aqui, a gente encontra uma reta, que o módulo é o mesmo módulo do número complexo, e o ângulo dessa reta com o eixo dos reais é o ângulo θ que a gente encontra aqui. Fechou, gente? Gente, agora vamos ver outras formas de a gente representar um número complexo. Primeiro, vamos ver a forma trigonométrica. Aqui a gente tem que o número complexo z, ele pode ser escrito assim: o módulo de z vezes o cosseno de θ mais j vezes seno de θ. É a mesma coisa o número complexo que a gente tiver aqui ou na forma trigonométrica, tá bom? Então, esse módulo de z e esse θ aqui a gente já sabe calcular. Então, vamos escrever esse raiz de 3j aqui na forma trigonométrica, pode ser? Então, aqui a gente tem um número complexo, onde a parte real é 0 e a parte imaginária é raiz de 3 vezes j. Primeiro, para a gente escrever a forma trigonométrica, vamos encontrar o módulo desse número complexo. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é a parte real, mais raiz de 3 ao quadrado, que é a parte imaginária. Isso aqui vai ficar raiz quadrada, 0 ao quadrado é 0, e raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Então, o módulo desse número complexo deu o próprio raiz de 3, tá bom, gente? Porque aqui só tem a parte imaginária. Agora, vamos encontrar o θ. A gente sabe que tangente de θ é igual a b dividido por a. Então, raiz de 3 dividido por 0. Olha só, gente, a gente chegou em uma divisão por 0. Isso quer dizer que essa tangente não existe. Quais são os ângulos que não têm tangente, gente? O ângulo de π sobre 2 e o ângulo de 3π sobre 2. Como que a gente vai saber de qual deles a gente está falando? Vamos usar a relação de seno. A gente sabe que o seno de θ é igual a b dividido pelo módulo de z. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3, que dá
1. Como o seno do nosso ângulo é 1 e as nossas opções são ou π sobre 2 ou então 3π sobre 2, que são os ângulos que não têm tangente, o ângulo que a gente está falando só pode ser π sobre 2. Por quê? Porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e não 1. Então, como nosso seno deu 1, o ângulo que a gente está falando é π sobre 2. Agora sim, vamos escrever esse número na forma trigonométrica. O número complexo z vai ser o módulo dele, que é raiz de 3, vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de π sobre 2, mais j, vezes o seno de θ, que é o seno de π sobre 2, certo? Então, essa aqui é a forma trigonométrica desse número complexo que a gente tem aqui. É o mesmo número, gente, só está escrito de outra forma, tá bom? Agora, vamos ver como que é a forma polar de escrever um número complexo. Aqui a gente também vai encontrar o módulo de z e o argumento θ, mas aqui a gente não usa cosseno, seno, a gente simplesmente escreve o módulo de z e o θ do lado. Então, vamos escrever a forma polar desse número aqui, 3 menos 3j. Isso aqui é um número complexo, onde a parte real vale 3 e a parte imaginária é o menos 3j. Primeiro, vamos achar o módulo desse número. Então, o módulo de z vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser raiz quadrada de 9 mais 9, que é raiz quadrada de 18. Se a gente fatorar essa raiz de 18, a gente vai ter 3 raiz de 2, só para ficar mais bonitinho, tá bom? Agora, vamos encontrar o argumento θ. A gente sabe que tangente de θ é igual a b sobre a, no caso, menos 3 sobre 3. Então, a tangente de θ é menos 1. Qual o ângulo que a tangente dele é menos 1, gente? A gente vai ter um ângulo desse no segundo quadrante e um no quarto, que são os quadrantes onde a gente tem tangente negativa. E quais são esses ângulos? São os ângulos que são congruentes a 45 graus, não é? Porque 45 graus que a tangente é 1. Então, esses ângulos vão ser congruentes, só que a tangente vai ser negativa. Então, a gente vai ter 135 graus lá no segundo quadrante e a gente vai ter 315 graus no quarto quadrante. Então, essas são nossas duas opções de ângulos que podem satisfazer nossa equação. Como que a gente vai saber de qual deles a gente está falando? Vamos olhar os sinais do nosso número complexo. A gente tem que o A é positivo e o B é negativo. Então, no caso, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Em qual quadrante a gente tem cosseno positivo e seno negativo, gente? No quarto quadrante, certo? Então, de qual θ a gente está falando? A gente está falando do θ igual 315 graus. Por quê? Porque ele está no quarto quadrante e a tangente dele é menos 1. Então, θ igual 315 graus. Então, para escrever esse número complexo de forma polar, a gente vai escrever z igual o módulo de z, que é 3 raiz de 2, e o nosso ângulo, que é 315 graus. Então, esse número, 3 menos 3j, e esse representam a mesma coisa, só que aqui está na forma polar. Fechou, gente? Gente, agora vamos falar da fórmula de Euler em si, tá bom? Essa fórmula de Euler é uma junção dos conceitos que a gente viu até agora nessa aula, como números complexos, o argumento θ, e ela nada mais é do que uma relação entre os números exponenciais, esse número de Euler aqui, e os números complexos. Então, essa fórmula fala pra gente que Euler elevado a j vezes θ é a mesma coisa que cosseno de θ mais j vezes seno de θ. E Euler elevado a menos j vezes θ é cosseno de θ menos j vezes seno de θ. Então, só troca o sinal do seno aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem Euler elevado a menos j, π sobre 2 mais π sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que escrever Euler elevado a menos j, π sobre 2 mais π sobre 2 é π, então, menos jπ. Isso aqui como que fica? É a mesma coisa aqui, cosseno de qual ângulo? Do π, né? Que é o nosso argumento ali no expoente. Cosseno de π menos j vezes o seno de π. Como que vai ficar isso aqui? A gente sabe que cosseno de π é menos 1 e que seno de π é 0. Então, isso aqui, gente, não vai ser um número complexo. Isso aqui é um número real, menos 1. Por quê? Porque seno de π é 0 e zerou o j. E o j é a única coisa que fazia isso aqui ser um número complexo, né?
Então, só sobrou o cosseno de π pra gente, que é o menos 1. Então, Euler elevado a menos jπ vai dar menos 1. E vai acontecer a mesma coisa para qualquer múltiplo de π, tá bom? Se for 2π aqui, também vai ser um número real. Se for 3π, também vai dar um número real. Para qualquer múltiplo de π que a gente tiver aqui no expoente, nosso número não vai ser complexo, porque o seno de qualquer múltiplo de π sempre é zero, tá bom, gente? Agora vamos ver isso aqui embaixo. A gente tem um número complexo e a gente quer escrever ele no formato de Euler. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o módulo e o argumento θ. Então, o módulo desse número vai ser módulo de z igual raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada de 1 mais 3, que é raiz de 4, que dá 2. Então, o módulo desse número complexo é 2. Beleza, agora vamos achar o θ. O θ, ele vai ser arco tangente de b sobre a. No caso, raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Qual é o ângulo que a tangente dele é raiz de 3, gente? Primeiramente, como o nosso a e nosso b são positivos aqui no número complexo, então o seno e o cosseno são positivos. Logo, a gente está no primeiro quadrante, né? Igual a gente viu lá no começo da aula. Qual é o ângulo do primeiro quadrante? Que a tangente dele é raiz de 3. É o ângulo de 60 graus, né? Então, nosso θ é 60 graus, que é π sobre 3 radianos. Beleza, a gente tem nosso módulo e a gente tem o nosso θ. Agora, vamos escrever isso na forma de Euler. 1 mais raiz de 3 vezes j vai ser a mesma coisa aqui. O módulo desse número, que é 2, vezes Euler, elevado a j vezes π sobre 3. Beleza? Então, 1 mais raiz de 3 vezes j é 2 vezes Euler elevado a jπ sobre 3. Se você escrever esse Euler jπ sobre 3 nesse formato aqui, aí vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais j vezes seno de π sobre 3. E vai dar exatamente 1 mais raiz de 3 vezes j. Fechou, gente? Agora, vamos fazer um desafio aqui? Ó, a gente tem 1 mais raiz de 3j sobre raiz de 3 mais j. E a gente quer escrever isso na forma de Euler, ou seja, a gente quer escrever isso aqui com esse númerozinho e aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem uma divisão de números complexos. Quando a gente tem uma divisão de números complexos, o que é mais viável pra gente é transformar os dois na forma polar, porque aí vai ficar muito mais fácil da gente resolver nossa conta. Então, em cima eu vou chamar de Z1 e embaixo eu vou chamar de Z2, tá bom? Vamos escrever Z1 e Z2 na forma polar. Z1 vai ser o módulo dele, que é 2, e o ângulo dele, 60. E Z2 vai ser o módulo dele, que é 2, e o ângulo dele, que é 30. Agora, a gente tem uma divisão entre dois números na forma polar. Como a gente faz essa divisão? Quando os dois estão na forma polar, a gente vai dividir os módulos normalmente, 2 dividido por 2, e os ângulos a gente vai subtrair quando é uma divisão. Se fosse multiplicação, a gente ia somar, seria o contrário. Mas enfim, aí vai ficar 2 dividido por 2 igual a 1. E o ângulo vai ser 60 menos 30, que é 30 graus. Agora sim, a gente tem um número na forma polar e vamos escrever ele na forma de Euler. 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. E o nosso módulo aqui é 1. Então, isso aqui na forma de Euler, gente, vai ficar 1, que é o nosso módulo, vezes Euler, elevado a j vezes o nosso ângulo, que é π sobre 6. Agora, vamos fazer um exemplo só para terminar. A gente tem esse número na forma de Euler e quer escrever ele na forma cartesiana, um número complexo normal, de a mais b vezes j. Bom, primeiro vamos usar aquela relação da fórmula de Euler. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais j vezes o seno de π sobre 4. Bom, então vai ficar raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 4. É o cosseno de 45 graus, isso aqui, que é raiz de 2 sobre 2, mais j vezes o seno de π sobre 4, que também é raiz de 2 sobre 2, porque 45 graus tem o mesmo seno e o mesmo cosseno, né? Agora, vamos fazer a distributiva aqui. Raiz de 2 multiplicando nossos dois termos. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 para o primeiro termo e j vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 para o segundo termo.
Isso aqui é 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 vezes j, que por fim é igual a 1 mais 1 vezes j. Então, quando a gente tem esse número aqui na fórmula de Euler, raiz de 2 vezes z elevado a jπ sobre 4, é a mesma coisa que 1 mais 1j. Fechou, gente? Bom, gente, então foi isso nessa aula. A gente viu esses conceitos iniciais de análise de sinais. Essa revisão matemática é muito importante para o restante do curso, viu, gente? Então, se tiver dúvida em algum exercício sobre isso e ficar travado, pode comentar aí embaixo que eu te respondo, tá bom? Deixem seu feedback aí embaixo, é muito importante para mim saber como que foi essa aula, se ajudou vocês. Curte o vídeo se vocês gostaram e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê na próxima aula, gente. Beijo!